Seja bem-vindo a mais um episódio do nosso podcast. Que coisa boa que você acessou o nosso canal. Se é a primeira vez que você aparece por aqui, vamos lá, pessoal. Só clicar nesse botãozinho vermelho aqui embaixo, inscreva-se e para ficar por dentro de todas as novidades, não deixe também de ativar o sininho. Eu postando conteúdo novo aqui no canal, você já recebe a notificação na hora no seu celular. Se você preferir nos ouvir, estamos disponíveis também no Spotify. Siga lá, @Mateus Pissolati, fique por dentro de todas as novidades. Essa 10ª temporada do nosso podcast está sendo gravada aqui no Espaço Tropê, um ambiente novo da nossa cidade, voltado aí para eventos corporativos de até 50 pessoas. É um ambiente climatizado, com estacionamento, com tecnologia, vale a pena você conhecer. Para mais informações, entre em contato pelo telefone WhatsApp 359 9202 8888, na Rua Machado 120, aqui no Jardim Andere. Siga também no Instagram, @TropêVGA, Tropê, onde o meio é a chegada. E olha só, Minas Brasil está me vestindo novamente nessa temporada. E olha só, camisetas lindíssimas, sempre nesse tema Minas Gerais. Hoje eu estou aqui com a Praça da Travessia de Três Pontas, uma frasezinha aí dessa canção do Milton Nascimento e Fernando Bran. Vale muito a pena. Você quiser conhecer um pouquinho mais dos modelos das camisetas, entre em contato lá pelo site lojaminasbrasil.com.br ou dá uma olhadinha também lá nos modelos no Instagram, @lojaminasbrasil. O telefone WhatsApp para contato é o 359 9142 3060. Minas Brasil, o coração de Minas na moda. E agora, começando o nosso episódio de hoje, temos um convidado muitíssimo especial, Léo Andrade, gerente do shopping aqui de Varginha. Olha, estou muito feliz, estou honrado com a sua presença, viu? Eu que agradeço, Matheus. Obrigado pelo convite, por estar aqui com vocês, a gente poder falar do shopping, do Via Café, falar de varejo, falar da responsabilidade do shopping aqui para Varginha e para a região. Tamo aí, vamos bater um papo longo e extenso aí de vários assuntos. Opa, com toda certeza, o shopping é um empreendimento que chegou na nossa cidade para fazer a diferença, e o Via Café nesses 9 anos aí já está transformando não só Varginha, como toda a região, né? Exatamente, nós completamos 9 anos em abril, desde 2016 presente aqui na cidade. Ele está em Varginha, mas ele é um shopping regional, né? A gente tem um fluxo muito grande aí de pessoas de fora também, e somos responsáveis por muita coisa que acontece ali. Então, para nós é muito bacana ter esse empreendimento aqui na cidade. Que legal, com toda certeza. E para a gente começar o nosso bate-papo, eu queria mergulhar um pouquinho na história do shopping, né? Queria que você compartilhasse algumas informações desse comecinho e depois, à medida que o shopping foi se desenvolvendo, crescendo, conquistando mais pessoas, mais lojistas, e depois, claro, um pouquinho dos números de vocês também, que eu tenho certeza que quem está assistindo quer saber. Sim. O shopping ele foi planejado para estar aqui desde 2012, né? Então começou-se um estudo, ele era para ser até em outro local a princípio, e aí depois teve essa mudança onde foi realizada a obra. Em 2016 ele inaugurou. Inaugurou com algumas operações apenas, depois ele veio com outras lojas. Os números estão aí, né? Hoje a gente emprega lá mais de 1.000 pessoas, o shopping como um todo, se a gente contabilizar os lojistas, todos os lojistas. A gente tem operações muito importantes lá que na região você não encontra, né? Como as âncoras que a gente fala, a Van, Riachuelo, Renner, o próprio supermercado BH, apesar de ter outra unidade deles aqui, o UAI, que tem um atendimento importante aqui para o município e para a região. Além de outras lojas que a gente não encontra na região, né? Franquias, operações próprias, como Vivara, McDonald's, entre outras várias operações locais que ajudam a gente a movimentar o shopping. Quando a gente fala de números, né? Não só de empregos que a gente gera, que o shopping gera aqui para a cidade, para a região, são mais de 1.000 empregos gerados. A gente é um polo de negócios, mas também de lazer. Quando a gente fala de negócios, para você ter uma ideia, Matheus, o ano passado a gente fechou o ano com mais de 300 milhões em vendas no shopping. Isso nós não estamos falando de faturamento do shopping, nós estamos falando do que o todo das lojas vendem. Fantástico. Em um ano. Então, assim, é um volume muito grande de negócio que a gente deixa para a cidade, né? Não só em geração de emprego, mas em recurso, em imposto, e entretenimento todo que a gente coloca ali. Então, a gente fala, a gente é uma operação de varejo, mas ali a gente traz desenvolvimento, a gente trata com pessoas, a gente trata de lazer, entretenimento, enfim, ali é um centro de compras completo com várias atividades.
É junto com todo mundo todos os dias, vamos Junto dizer com assim, todo né? mundo, todos os dias. Eu falo muito com os lojistas quando a gente tem a oportunidade de uma reunião, que apesar do shopping ser bonito, tem lá sua estrutura bacana, ar-condicionado, limpo, confortável, mas o shopping é feito de pessoas, né? O que faz o shopping andar são não só o time do shopping, né, que trabalha comigo lá, mas o empresário que investiu, o lojista que investiu e os funcionários que trabalham lá, né? Desde do vendedor ao pessoal da limpeza do shopping. O shopping é feito disso, são as pessoas que estão lá, que geram, que fazem isso tudo acontecer. Bacana demais. A gente estava conversando aí nos bastidores antes de nós começarmos esse bate-papo e você falou para mim um número muito expressivo, em torno de 300 mil pessoas passam por mês no shopping. Você sabe me dizer as cidades da região mais presentes aqui, que vêm mais com frequência? Sim. A gente mede, são números fidedignos, né? A gente consegue medir nas campanhas que a gente tem, como Natal, agora a gente está teve agora recente o Dia das Mães. Sim. Então a gente consegue medir realmente de onde vem esse público. Em média, né, cada mês do ano são 300 mil pessoas. Claro que em novembro, dezembro esse número dá uma estourada, Salta. porque Natal vai para quase 500 mil. E 40% desse público é de fora. 40% do público é de fora. Então 60 é aqui de Varginha, os outros 40 aqui, 40 de lá. E claro, as cidades mais próximas são as que mais vêm para cá. Três Corações, Eloy Mendes, Três Pontas, Paraguaçu, Alfenas tem muita gente. Então o Monsenhor Paulo, então as cidades do entorno são as mais presentes. Mas quando a gente fala de compra, né, ou seja, pessoas de fora que vêm para comprar, nós temos pessoas até de outros estados, porque aqui é uma cidade de negócios. Né, de turismo, de negócio e tal. De café. De café. Então a gente tem lá nos relatórios nossos das campanhas, gente do Espírito Santo, da Bahia, de São Paulo, tem muito de São Paulo. Cidades mais longe de Minas Gerais, Belo Horizonte, Divinópolis, Juiz de Fora. Então ele realmente é um shopping regional, né? Ele atende todo mundo aí da região. Que legal. Agora falando um pouquinho de você como gerente, como é o seu dia a dia? Como é o desafio de fazer a gestão de algo tão grandioso que envolve tantas pessoas, tantos lojistas e tantos sonhos também? Vocês trabalham com muitos sonhos também, né? Matheus, eu costumo falar que eu sou o menos importante de tudo. Tem um time muito competente que trabalha com a gente. Talvez eu seja o que menos trabalhe, porque o time é muito competente. O dia a dia é muito tranquilo, né? Óbvio que tem os BOzinhos do dia a dia, mas a gente não só tem um time aqui no shopping muito competente como que nos ajuda, mas também o por trás dos bastidores, que é onde fica a nossa holding, que a gente tem nossa assessoria jurídica, financeira e a diretoria também, que nos dá um apoio muito grande. Então, assim, é bem tranquilo assim, tocar o shopping, sabe? Claro que tem suas particularidades de problema pontual ali, mas tudo a gente se resolve. Eu costumo falar assim, tá com problema, me chama aqui, vamos entrar na sala de reunião que rapidinho a gente resolve. Tudo numa boa conversa. Agora falando um pouquinho ainda mais que você falou sobre esse toque de humanização, de gente como a gente, de pessoas, eu queria que você contasse uma história, algum caso que possa ter acontecido com um lojista, com um cliente, nesse tempo que você está lá de gerente, uma história que tenha marcado, que tenha mexido com você e que você acha que é interessante compartilhar com quem está assistindo a gente. Eu vou dar um exemplo que aconteceu agora, na comemoração de 9 anos do Via Café. Inclusive, a gente usou essa pessoa para homenagear, nós homenageamos ela. Ela conheceu o atual marido dela, não sei o nome, não me recordo o nome, ela conheceu o atual marido dela na inauguração do shopping. Que legal, Eles gente. trabalhavam lá, então eles conheceram 9 anos atrás. Ela engravidou, casou e eles comemoram o aniversário do menino na mesma data do aniversário do shopping. Então o menino, ela conheceu o marido no shopping, casou, teve o filho tem a mesma idade do shopping, então foi tudo lá dentro. Nós divulgamos que a gente queria casos que aconteceram no shopping, essa pessoa apareceu, a gente não conhecia a história, e aí a gente até homenageou esse casal, o filhinho e tal, para homenagear e criar esse vínculo das pessoas com o que a gente teve no shopping. Entre várias outras, né? Eu tenho um exemplo muito bacana que aconteceu comigo. Eu estava no shopping Paisana, né? Final de semana, tal, com família e tal. Sim. E aí uma pessoa que estava comigo derrubou um copo de Coca-Cola, de refrigerante no chão lá. Veio uma moça da limpeza, fez a limpeza sem me conhecer. Assim, ela podia, talvez se ela soubesse que era o Léo que trabalha lá, ela podia dar uma atenção, mas ela nunca tinha me visto, não tinha contato direto. Ela foi lá, limpou.
E aí, isso foi no final de semana, na segunda-feira a gente tem uma reunião que a gente faz, eu fiz questão de chamar ela. Que legal isso, Vem hein? cá. Aí ela olhou para mim assim, eu tava, peraí, eu conheço de algum lugar. E ela, não, Tava desconfiada. eu tô te lembrando, ela lembrou que era do caso, quer dizer, o carinho que o nosso pessoal tem da limpeza do shopping, não é porque eu trabalho lá, mas é com todo mundo, esse cuidado que tem com todo mundo. Então foi um momento que aconteceu comigo que me marcou também nessas histórias que a gente tem lá. Mas tem infinitas histórias no shopping. Que bacana. E o que passa na sua cabeça em momentos assim? É o que eu estava falando, né? O shopping é feito de pessoas, né? Então, esse cuidado que as pessoas têm com os nossos clientes, né? Com os lojistas. Claro que nem sempre a tratativa é humanizada, às vezes a gente tem que ser um pouco mais dura, é normal, uma operação que precisa dar dividendos para os acionistas, isso é normal. Mas esse cuidado que todo mundo tem com todo mundo é muito bacana. Quem tem a oportunidade de andar com a gente lá, acha até estranho. Assim, a gente está andando no chão, vê um papel, vê uma sujeira, a gente limpa, a gente cata, joga nós mesmos andando no shopping. Esse sentimento de pertença. Tem né? o sentimento de que aquilo lá é nosso. Assim, se eu não cuidar, se eu não olhar para aquilo, eu não vou deixar só o responsável, o funcionário de limpeza e tal, cuidar. Então a gente mesmo tem esse cuidado. O pessoal até assusta. Às vezes eu tô com alguém comigo, assim, final de semana, né, passeando, eu vejo um papelzinho no chão, vou lá, cato. Falei, pô, mas você não tá trabalhando? Falei, eu tô aqui na minha casa, né? Eu não vou deixar um papel no chão. Certinho. Então é normal, assim, a gente... É o dia a dia nosso, né? É muito natural pra gente fazer isso, não é nada forçado. E dentro até mesmo desse assunto, e já aumentando um pouquinho mais, vamos dizer assim, qual que é a responsabilidade social do shopping? A gente sempre vê iniciativas da comunidade, né? O dia que eu fui lá aquela vez era o dia, né, da questão do autismo. Sim. Sempre tem essas iniciativas. Eu queria que você falasse um pouquinho mais sobre essa responsabilidade que vocês têm com a comunidade. São várias ações que a gente faz. Do autismo é uma que a gente trata com muito carinho. E nós criamos, num passado recente, vagas especiais para quem tem o autismo. Então, o pai ou a mãe que tem uma criança, um irmão, alguém familiar do autismo, tem vaga especial na porta do shopping, pode parar. Se ele for, vou dar um exemplo do autismo, depois eu dou outro. Sim. Se ele for no balcão de atendimento nosso, tem protetor auricular para o autismo, porque ele, né, se incomoda com barulhos. Sim, então, externo, tem esse cuidado. Aí indo para outras ações, o shopping está envolvido com praticamente todas as entidades beneficentes de Varginha, todas, de Vida Viva, eu não vou lembrar o nome de todos. Então, um exemplo, em julho a gente faz nossa festa julina e as barracas de venda dos itens da festa julina são todas das entidades. No Natal, no desfile de Natal, né, a chegada do Papai Noel, a gente sempre conta com crianças de entidades também, então... já teve lá da PAI, já teve de escolas carentes. Então, a gente sempre tenta estar próximo dessas pessoas, mas fazendo com que eles vão lá. Né? A gente não quer... Ter a experiência deles. Ter a experiência deles. Então, é bacana eles estarem lá no shopping, ver como que aquilo tudo lá funciona e trazer um momento diferente para essas pessoas também. Então, são oportunidades que a gente consegue gerar. O Lar São Vicente é um parceiraço nosso. A gente sempre está com algumas ações com eles, sempre muito próximos nossos, enfim. E aberto a todos também. Então, todo mundo aí que tiver... não uma necessidade, mas uma associação que quiser estar mais próximo do shopping, tiver identificação com o que a gente faz, nos procure, porque a gente sempre quer estar próximo dessas pessoas. Para nós é muito importante. E faz toda a diferença. Faz toda a diferença. E sabe o que é o bacana, Matheus? Não é nós sozinhos. A gente vê muito, os lojistas nos apoiam. Então, um exemplo, vai uma turma de criança no shopping para, sei lá, brincar. Pô, a gente pega um lojista, paga um lanche, não, vou pagar um almoço. Aí senta todo mundo lá numa operação específica. Que legal. E põe a moçadinha lá para almoçar, eles ficam felizes da vida. Então é muito bacana essas ações que a gente faz. É um sentimento de solidariedade compartilhado por todos. Exatamente, de todos, exatamente. A gente está em meses festivos, maio, junho, julho, e eu sei que vocês têm uma agenda preparada de eventos. E eu queria que você detalhasse cada um deles que vem aí nos próximos 2, 3 meses, para quem está assistindo já ficar ligado e já colocar no calendário, hein? Tem tanta coisa acontecendo agora. Então, maio, né, que é a segunda principal data do varejo. Então, a gente teve a campanha das mães. Então, a pessoa compra um X valor e já ganha um brinde imediato. Toda primeira sexta-feira do mês,
A gente tem encontros de carros antigos no shopping, está dando super movimento. Então, era um encontro que acontecia no centro da cidade. A gente levou para o shopping, então tem uma estrutura preparada para receber. É no estacionamento de cima? Onde que é? Não, naquela parte do fundo, lá na saída do cinema. Ah, tá. Lá a gente reestruturou aquilo lá, era uma brita, então agora a gente calçou, tem iluminação, então desses eventos menores são lá. Em junho, a gente fala que é a nossa Menina dos Olhos, né? Um evento que gira, ele é de quinta a domingo, de 5 a 8 de junho, que é o Via Café Festival. Gira no shopping, no evento, e óbvio, circulando no shopping, além do público que vai no shopping, quase 30 mil pessoas. É um evento de 12 bandas de quinta a domingo. São 14 food trucks, bebida e comida. E o principal que a gente apoia, que é o esporte. Então, a gente tem nesse evento Via Café Festival uma corrida no sábado à noite de 5 e 10 quilômetros. E no domingo de manhã nós estamos fazendo a primeira meia maratona do sul de Minas, que é uma corrida de 21 quilômetros. Nas inscrições já se encerraram também. Então, assim... Mas chega e sai do shopping. Chega e sai do shopping. A gente aproveita toda aquela estrutura que foi feita embaixo ali do shopping, aquela praça nova, a iluminação. Então, acaba que corre um pouco por ali. Os 21 quilômetros não, vai pegar até a estrada de terra, porque não temos esse percurso todo ali. Então, esse é um dos principais eventos do shopping. É um evento nosso, em parceria com o Portal das Corridas e o Breja de Minas, que nos ajuda na estrutura. Mas é a nossa Menina dos Olhos. A gente começou ele antes da pandemia, em 2019, com uma corrida pequenininha. E aí, em 2020 até 2022, a gente não pôde fazer nada. Devido à pandemia, sim. 2020 e 2021 nós não fizemos nada. 22 nós voltamos só com um encontro de bike, de trilhão. Deu bastante gente. 2023 nós ampliamos, aí colocamos shows, food truck, a corrida e o trilhão. E agora voltou, 23 e 24 foi assim, com corrida e trilhão. E agora a gente focou mais na corrida, que é um segmento que está muito em alta. Qualquer lugar que você vai em Varginha, na região, você vê... Tem gente correndo. Em praça, em qualquer lugar tem gente correndo. Então, pra você ter ideia, nós completamos 1.200 atletas inscritos. É a maior corrida do sul de Minas, assim, disparado. É um número muito expressivo. Muito bacana, nós estamos muito felizes. Quem participar do evento vai ver um negócio... Vai ficar muito feliz com tudo que vai ver lá que a gente está preparando. E vai ser uma experiência muito boa, né? Porque depois você pode ficar ali no shopping. Exatamente. E tudo que vai ter de atrações. São 6 horas de evento por dia. 6 horas de evento por dia. Olha. Então, você pensar aí que um cara corre 10 km em 1 hora, ele tem mais 5 para curtir. Que isso, com certeza. Para aproveitar a festa. E aí, depois desse evento, a gente tem o Dia dos Namorados, que é uma campanha importante. A gente faz algumas ações também no shopping, dia 12 de junho. E em seguida vem julho, que é as férias, né? E aí a gente tem preparando uma série de eventos para aproveitar as férias. Principalmente em foco em crianças, né? O pessoal para ter local para ir, para se divertir. Lá tem colônia de férias? Vocês costumam Não fazer colônia, algo mas assim? a gente tem vários eventos voltados para a turma, para as crianças, né? É uma estratégia nossa que a gente usa. A criança não vai sozinha para o shopping, então acaba levando mais gente. E a gente usa muito esses eventos para atrair fluxo para o shopping. E aí, agosto, Semana dos Pais, a gente já entra... Tem data de festa junina já? Tem, no último final de semana de julho. Julho. Então, dentro aí dessas férias, vai ser a festa junina. Pulei a festa junina. A festa Mas junina, pode dar detalhes da festa junina também. A festa julina ela vai ser muito próxima do que a gente fez o ano passado, né? Tem bandas, então tem as barracas beneficentes. Sim, das entidades. A gente tinha parado com festa julina, optamos por voltar o ano passado, deu muito certo. E aí nós estamos fazendo ela de novo esse ano. Ainda estamos desenhando, ela não está pronta, mas com certeza vai ser um evento que vai atrair um público muito bacana também. Aí depois agosto, aí vem Semana dos Pais, nós vamos voltar com o parque. Todo ano a gente traz esse parque para a cidade. Ah, verdade. Tem brinquedo novo vindo esse ano, Matheus. Eu não ando. Próximo da Semana da Criança? Ele entra, se eu não me engano, setembro, final de agosto, fica setembro e outubro um pouquinho, por aí. São quase 60 dias. E aí tá vindo com atrações novas de brinquedo aí que a gente nunca viu aqui na cidade. Então é surpresa, legal, isso a gente não pode contar não, mas é bacana. Quem gosta de altura e levar susto, pode ir. Vai fazer aí toda a diferença, que legal. Docemente Cacau, chocolateria artesanal aqui em Varginha. Sabor intenso e marcante, menos industrial e mais natural, menos ingredientes e mais cacau. Uma verdadeira delícia. A Docemente Cacau traz barras artesanais feitas direto da semente do cacau e com muito cuidado em cada detalhe. Peça já o seu
pela loja online docementecacau.com.br ou pelo telefone WhatsApp 359-8472-9654. Siga no Instagram, @docementecacau. Varginha Online é o primeiro portal de notícias da cidade. São 25 anos informando com liberdade, imparcialidade e credibilidade. As principais notícias de Varginha e região você acompanha no Varginha Online. Siga no Instagram, @Varginha Online, ou acesse já o site varginhaonline.com.br. B. Silva Fotógrafa, uma profissional que conecta fotografias com arte e eleva sua confiança em si mesmo. Além de gerar lindos registros para se lembrar no futuro, ela é especialista em fotografia de família, ensaios autorais e realiza um excelente trabalho com fotografias para posicionamento profissional. Conte com o olhar diferenciado da B. Atendimentos em Varginha e região. Agende já a sua sessão pelo telefone WhatsApp 359-8889-1603. Confira o portfólio de trabalhos no Instagram, @bsilvafotógrafa, e prepare-se para se emocionar. Agora falando um pouquinho do varejo, né? A gente estava até comentando antes da gente começar a gravar também, eu tenho visto alguns vídeos seu divulgando o shopping, chamando lojistas. Fala um pouquinho mais dessas vantagens que os empresários têm para serem lojistas lá do shopping. Vocês, como que é esse movimento? O que você pode falar, né, como maneira de incentivo aí? E, claro, apresentando aí possibilidades de negócio. Sim. Bom, o shopping ele é uma máquina de venda, né? Se gera fluxo, você tem lojas com venda por impulso, né? A pessoa, vou comer um chocolate. Isso é uma compra por impulso. A pessoa não compra, talvez, uma televisão por impulso, mas um chocolate ela compra. Então, ela compra por impulso. O que a gente fala que é vantagens para um lojista estar no shopping? Eu sempre gosto de comparar com operações de rua. Por exemplo, na rua, se você tivesse uma loja, você não tem ninguém trabalhando para você para que gere fluxo para a porta da sua loja. Você vai ter que movimentar a sua rede social, você vai ter que fazer campanhas para atrair sozinho. Pessoas. Você tem que fazer tudo além de cuidar da sua loja. Deixar a vitrine bonita, estocada, sua loja limpa, cuidar dos seus vendedores, treinar, cuidar do seu fluxo de caixa, etc. Qual que é a vantagem de você estar no shopping? Tudo isso de cuidar da sua loja você vai ter que fazer. Isso é normal. Cuidar do seu estoque, sua loja limpa, sua vitrine, seu fluxo de caixa, treinar funcionário. Isso a gente até ajuda de vez em quando. A gente tem algumas ações para treinamento de funcionário. Mas a gente tem, essa é uma das principais vantagens. A gente tem um time de marketing que é focado em gerar fluxo para o shopping. Ou seja, nós estamos fazendo um trabalho que se você estivesse na rua, você teria que fazer. Então, esse cuidado a gente tem, isso é nosso. E é um baita diferencial. É um baita diferencial. Nós batemos um papo lá no shopping, né? As redes sociais nossas são acessadas, tem publicações nossas, posts nossos que são vistos por 1.400.000 pessoas. Uau! E aí pode ser específico de uma loja, de uma ação. Isso tudo gera venda. Então, a vantagem de estar numa das tem um time focado para gerar fluxo para a sua loja, não especificamente para a sua loja, mas para o shopping. Estão passando ali o tempo todo. Então, essa é uma delas. Outras, você está num ambiente seguro, você está num ambiente extremamente confortável. Ar-condicionado, limpo. A gente tem um cuidado, por exemplo, o meu trabalho é muito analisar números. Então, eu vou dar um exemplo para vocês, um que a gente sempre faz. Um determinado segmento, a gente analisa e ele está com queda de venda. Vamos chutar aqui um segmento de calçados, por exemplo. Calçado masculino. Então eu vejo lá, eu tenho 4 lojas de calçados e eu vejo que está com queda de venda. Opa, a gente atua. Atua como? Opa, vamos fazer um bazar? Vamos fazer uma campanha específica para o segmento de calçado? Vocês sugerem isso também? A gente sugere e sempre sai. Sempre sai. Eu pego o time de marketing, vamos focar nossas posts, nossas ações no segmento de calçado para ajudar esse lojista a começar a reerguer de novo. Então, quer dizer, tem uma outra pessoa, um outro time focado em analisar os seus números, porque a gente tem acesso às vendas de todos os lojistas, né? A analisar os seus números para a gente poder interferir de alguma forma para ajudar. Então, tudo isso, e aí eu não estou falando, não é só o Via Café, né? Óbvio que a gente às vezes tem um cuidado diferente e tal, por isso que o shopping dá certo. Mas tudo isso são vantagens para o lojista estar no shopping. Uma outra que é muito importante, eu sempre falo com possíveis investidores do shopping, quem quer ter uma loja, é o cuidado com o mix.
Então, de novo, vou fazer uma comparação com a rua. Se você montar uma loja de roupa feminina na rua tal aqui em Varginha, não tem nenhuma loja de roupa feminina no seu lado, mas amanhã pode ter. Certo? Sim. Você não tem controle do que vai alugar do seu lado. No shopping, não. Então, a gente tem um controle de mix. Ah, por segmento? Por segmento. Eu não então, sabia por disso. Exemplo, calçado feminino, não cabe. Lingerie, não cabe. Chocolate, não cabe. Então, é uma sorvete, única. não cabe. Naquele segmento. Não uma única. Ah, tá. Né? Como que é feita a análise? O segmento de calçado feminino tem um potencial de venda de R$1 milhão por mês. Estou chutando aqui, tá? Se eu tenho uma loja, vai vender R$1 milhão. Se eu tiver 10, vai vender R$1 milhão. Vai só dividir o bolo. Então, a gente faz esse controle. Opa, qual é o volume ideal de lojas de calçado para que todo lojista ganhe dinheiro, mantenha seu boleto do shopping em dia, consiga manter uma equipe bacana, sua loja bem estocada e tal. Tem então, o lucro dele, todos os segmentos a gente faz essa análise. Então, a gente tem uma fila de leads lá, de possíveis investidores no shopping, que infelizmente a gente não consegue colocar porque a gente está com o mix completo. Por exemplo, semijoia, não cabe. Então, são vários itens que a gente controla nesse sentido. Isso a gente faz assim, na unha, olhando todos os dias números, óbvio, para gerar mais oportunidade para o shopping de segmentos que pode, mas também para ter o cuidado com o lojista que está lá e a segurança para quem vem. O cara que entra no shopping, né, o investidor que entra no shopping... Não é só uma aventura. Não é uma aventura, ele sabe, opa, peraí, eu vou lá porque eu sei que do meu lado, ou no shopping como um todo, não vai ter uma loja do mesmo segmento e vai atrapalhar minha venda, porque eles têm um teto de faturamento que aquele segmento pode chegar. Então, isso também é um diferencial que a gente faz, que na rua, ou talvez outros shoppings, você não tenha. No Via Café você tem. A gente faz esse trabalho. Fantástico, hein? Agora falando, e com todos os detalhes, né, que você está compartilhando com a gente nessa entrevista, eu vejo o cuidado, né, o zelo que vocês têm em pensar numa experiência do cliente completa. Então, acredito e queria que você falasse um pouco sobre isso, dessa experiência. E qual que é esse caminho, né? A pessoa chega ali e vai, o que vocês já pensam? Elas vão passar na loja, praça de alimentação? Existe um cuidado para isso, não existe? O que você pode falar sobre isso? Sim, Matheus, existe um cuidado, existe uma estratégia de posicionamento das lojas. Exemplo, por que a praça de alimentação está lá no fundo do shopping, né? Lá não no fundo, mas assim, lá atrás. Sim. Para que a pessoa que entre no shopping passe por várias lojas antes de chegar na praça, para que talvez gere esse desejo de consumo dele de uma loja A ou B, até ele chegar lá na praça. Então, isso passa a ser uma experiência. Olha, tudo pensado, hein? Que legal, pensado. hein? Se você for ver supermercado, é assim, os itens que você mais compra, ele não está perto do caixa, né? Ele está no fundo do supermercado. Então, é muito parecido com a estratégia. E todos os shoppings são assim. Você normalmente passear o lugar inteiro. Então, aí você tem, por exemplo, voltando a essa questão de posicionamento do shopping, você tem em cada ponta do shopping você tem uma âncora. A âncora é que leva mais público para o shopping. Então, você tem, a do lado americano, né? A van é uma, do outro lado você tem o supermercado, mais ou menos no meio do shopping você tem a Renner e Riachuelo, de um lado você tem um cinema, do outro você tem a Caedu e a Americana, próximo da praça você tem o Y. Então, assim, a gente faz essa divisão para que as pessoas circulem no shopping e tenham uma boa experiência. Aí a gente tem o cuidado com o estacionamento, que a pessoa tem o conforto de parar próximo ao shopping, né? Não precisa parar carro na rua, então acaba parando muito próximo do estacionamento, muito próximo do shopping, dentro do estacionamento, às vezes quase dentro do estacionamento, né? Muitas pessoas às vezes não conhecem, mas lá no fundo tem vaga e para praticamente dentro do shopping, né? Dentro do fundo do shopping. Então, tudo isso é gerar experiências positivas no shopping, claro, contando com um bom atendimento do lojista, um bom atendimento da nossa equipe de mall, né, que está ali cuidando das pessoas, do balcão de atendimento e etc. Então, isso é tudo pensado para que as pessoas venham e se sintam confortáveis. Que legal. E aí você falando aqui, eu já fui pensando, é quase uma missão, né? Se a gente for colocar missão, visão, valores, tá por aí, né? Sim. A missão nossa é fazer com que as pessoas estejam confortáveis, atraídas pelo que está lá, né? Não só loja, mas as outras coisas que a gente faz, né? Dia das Mães mesmo está tendo algumas ações com mães e filhos. Um exemplo, outro que a gente dá, tem um equipamento instalado lá com fotos de mães e filhos que são clientes do shopping, funcionários do shopping. Então, todo esse cuidado a gente tem para brilhar os olhinhos de cada dia mais quem está lá. Vamos fazer uma pausa no nosso bate-papo para o Momento Imobiliário aqui nessa 10ª temporada do nosso podcast. Estou recebendo hoje
a empresária Márcia Souza Araújo. Bem-vinda, estou muito feliz com a sua presença aqui, viu, Márcia? Obrigada, Matheus, é um prazer enorme estar aqui com você. E hoje a Márcia vai falar com a gente sobre: é mais vantajoso alugar ou comprar? É uma pergunta muito frequente, hein? Uma pergunta muito frequente. E aí, para responder ela, eu teria que avaliar esse cliente, ter uma conversa longa com ele, entender o processo dele, para daí orientar. Não é uma receita de bolo, não né? Não é uma receita de bolo e não é válida para todo mundo. Sim. Né? Pode ser que você chegue para mim e fale: Márcia, o que você me aconselha? Comprar ou alugar um imóvel? E aí eu vou entender quais a sua realidade financeira, o que é importante para você, os aspectos que você quer de um imóvel, e aí a gente junto vai avaliar, porque pode ser que no momento que você me procure seja mais viável para você alugar por um tempo, ou de repente pode ser que esteja num bom momento de compra e eu vá orientar você a adquirir o seu imóvel naquele momento. Então, sim. Não existe realmente uma receita de bolo. Existe a gente ter a sensibilidade de avaliar esse cliente, de sentar com ele, entender ali emocionalmente quais são as demandas dele, para que ele fique totalmente satisfeito. Que ótimo, então, muito bacana a informação interessante que você trouxe pra gente, Márcia. Quem quiser saber um pouquinho mais de informações, como que faz? Pode entrar em contato com a gente pelas nossas redes sociais, @Terra Brasil Imobiliária, ou pelos nossos telefones que estão disponíveis também no nosso site e nas redes sociais do Instagram, do Facebook, ou então nos fazer uma visita, tomar um cafezinho com a gente. Nós estamos localizados ali na Alberto Cabre, número 380, na Vila Pinto. No CT Growth Treinamentos você encontrará o Krav Maga Caveira, método de defesa pessoal e combate voltado para homens, mulheres e crianças, deixando sua mente e seu corpo mais fortes e defesa pessoal em dia. Em Varginha, na rua Vicente Paulino Martins, número 85, no Parque Boa Vista. Agende já a sua aula experimental pelo telefone WhatsApp 359-8424-9920. Siga no Instagram, @Krav Maga Caveira Varginha MG. Growth Treinamentos, lugar onde você entrega seu corpo para fortalecer o seu espírito de sobrevivência. E, a gente não chegou ainda no meio do ano, mas a gente já está encaminhando para. Eu queria que você colocasse aí perspectivas para esse ano ainda, né, de 2025 dos trabalhos no shopping, mas já colocar aí também expectativas para os próximos 2, para os próximos 3 anos, o que você pensa, o que você imagina, o que pode ser aí colocado. Matheus, 2025 é um ano extremamente desafiador, né? A gente vê um varejo menos aquecido do que anos anteriores. A gente tem uma série de fatores, né? A própria região nossa que gira em torno do café, então qualquer impacto que o café gera, ele automaticamente gera impacto no nosso varejo, assim, é imediato, a gente sente isso imediato. A gente tem dúvidas governamentais que também geram impacto no varejo como um todo, não é só, não é um privilégio nosso, né? Mas gera impacto como um todo. Desconfiança se a pessoa vai investir, não vai. Alguns aceleram um pouco mais, outros pisam um pouco no freio, é normal, mas é um ano extremamente desafiador para o varejo. A gente deve chegar em julho com um crescimento um pouco acima do ano passado, em torno de 2% em junho, para fechar o primeiro semestre. O ano passado foi quanto? Até junho foi em torno de 130 milhões, mais ou menos. Né? Em vendas. Então, a gente deve chegar em um crescimento de 3%. Se pegar a inflação, vai praticamente empatar. Mas a gente já vê, né, passou o primeiro quadrimestre do ano, a gente já vê uma visão maior para o que vem pela frente, uma visão melhor do que vem pela frente. E agora começam as campanhas maiores, né? Como eu falei, Mães, que é a principal data do varejo, que já tivemos. Depois a gente vem com férias, aí depois tem várias outras campanhas, que é Dia dos Pais, Dia das Crianças. Em novembro, o Natal já é aquecido, né? Para nós, o Natal começa dia 15 de novembro, então já é aquecido. Chegado do Papai Noel. Então, nossa expectativa aí é fazer uma entrega em torno de 8% de crescimento em relação ao ano passado. É um crescimento muito acima do que o mercado de shopping nacional oferece. Nós temos 613 shoppings no país. O grupo de vocês. Shopping como geral. um todo. O grupo entendi. nós somos em 4. O grupo como um todo, os shoppings no Brasil são 613.
Então, tem uma expectativa aí no crescimento em torno de 4%, 5% quando a gente fala de, né, nacionalmente, e a gente aqui crescer em torno de 8%. A gente sempre cresce um pouco acima da média nacional. Nós estamos numa região muito aquecida economicamente, renda per capita altíssima. Nós temos uma capilaridade de cidades no entorno que consomem Varginha, né? Você pega área de saúde, coisas que precisam, que está aqui, Receita Federal, enfim, tudo, né? Que o próprio comércio, tirar passaporte, enfim. Então, a região consome muito Varginha e é uma região de renda per capita alta. Então, isso tudo a gente usufrui de alguma forma. Então, a expectativa nossa é chegar em torno de 8% de crescimento no ano de 2025, mas não tenha dúvida, o ano 2025 é um ano extremamente desafiador para quem tem sua loja, para quem tem seu empreendimento. Sim. O varejo esse ano tá precisando de aquecer. Espero eu que ele comece agora no próximo quadrimestre ou no segundo semestre. Sim, e agora completando, né, a pergunta que eu fiz, e para os próximos 2, 3 anos, além de 2025? O que você enxerga? A gente sabe que é especulação, mas... Sim. O shopping está consolidado, né, em Varginha, com as operações que a gente tem. Ano que vem é 10 anos. O ano que vem é 10 anos, então a gente com certeza vai preparar uma comemoração... à altura. Tão boa, eu falo sempre pro meu time, esse ano tem que ser melhor que o ano passado e pior que o ano que vem. Com certeza. Então vamos ver o que a gente vai fazer o ano que vem. A gente completa 10 anos em 2026. Nós não temos expectativa de ampliação do shopping, o shopping ainda tem demanda para o tamanho que ele está, não temos essa necessidade de ampliação. Ele já está enraizado, está bem ancorado, a gente tem marcas nacionais dentro do shopping que são muito bem vistas, vendem bem, então tudo isso nos ajuda. Então, nossa projeção para os próximos anos, se tudo que influencia o varejo correr bem, é a gente continuar nesse degrau subindo positivo cada ano que passa. Sensacional. E agora eu queria que você falasse os diferenciais que o Via Café tem, que não justificaria, vamos dizer assim, esses números e esse êxito todos que vocês têm, mas não só nessa perspectiva de negócios de varejo, mas também para o cliente, né, que é o protagonista disso tudo, que está nos assistindo ou nos ouvindo aí, que gostaria de saber um pouquinho desses diferenciais de vocês. Eu acho que todo mundo que assiste o podcast já foi no Via Café, 100%. Eu tenho certeza disso. Então, assim, quem estiver lá pode ter certeza que vai ter boas lojas para ele consumir. Fica de olho nas nossas redes sociais, porque todos os eventos que a gente faz estão nas nossas redes sociais, a agenda de evento, as campanhas que a gente faz são sempre pensando no cliente, né? Sorteio de moto, sorteio de viagem, dinheiro, né? A gente pegar Natal de 2024, foram R$30 mil em prêmios. Então, a gente é sempre pensando no cliente que a gente faz nossas campanhas. E, claro, está num ambiente saudável, um ambiente sadio, com um ambiente familiar, né? A gente vê o trânsito de família dentro do Via Café muito grande, muito grande. Como eu comentei mais anteriormente, nós estamos numa região de negócio, numa cidade de negócio. Então, cada dia mais a gente vê pessoas de fora, lá, dia de semana, que não estão aqui para lazer, mas vão para lá para aproveitar alguma coisa que o shopping ofereça, seja compra, seja restaurante, seja algum evento que a gente faz. Quer ver um número interessante? O Via Café Festival, as corridas, né, as provas, elas são inscrições, né? A pessoa tem que fazer uma inscrição. 2025, desse ano, nós estamos com 48 cidades diferentes inscritas. Que legal, 48 cidades diferentes. Tem gente a 150 quilômetros daqui inscrito na corrida. Pessoal se deslocando para estar aqui. Exatamente. Então, assim, tudo isso que a gente faz é que pessoas que talvez não viriam no shopping, tem um episódio muito interessante disso que eu vou contar agora. Então, tudo que a gente faz é pensando que, será se eu iria no shopping para comprar um calçado? Não, mas eu iria para correr. Ou vice-versa. Não, para correr eu não vou não, mas eu vou para comprar. Então, a gente tenta todo dia pensar em coisas para que eu possa fazer com que o Matheus vá no shopping. Talvez você não vai para comprar uma camisa, mas você vai para comer um lanche. Então, todo dia pensando. A gente tem um episódio, as pessoas que assistem ao podcast devem lembrar do Festival de Torresmo. Sim, que a gente fez, você lembra dele? Que delícia, lembro. Foi o caos, né? Lotou e tal, não sei o quê. E aí a gente teve uma experiência, um lojista veio comentar comigo. Eu só lembro da foto do Torresmo. Isso, tinha uma roda gigante, de uma leitoa, aquilo lá. Foi muito bacana aquele evento. Diferenciado, viu?
teve um episódio, acabou o evento e tal, batendo um papo com o lojista. Ele virou e falou assim, cara, você acredita que eu vendi não lembro o valor, R$2.400 para um senhor de Lambari, que ele falou que veio no shopping para ir no Festival de Torresmo. E deixou R$2.400 na loja desse lojista. Se a gente não tivesse o festival, será que esse cara viria aqui? Não viria. Ele veio atraído pelo Torresmo, mas aí já estava o combo completo ali, né? Então, esse é o trabalho nosso, é fazer com que as pessoas vá no shopping, seja por qualquer coisa que a gente esteja fazendo. Eu falo com o meu time lá, campeonato de bolinha e de gude que estiver acontecendo no bairro tal, traz para cá. Meu sonho é levar quermesse para lá das igrejas, mas eu não tenho igreja lá, né? Mas eu queria ter quermesse da igreja. Então, tudo que acontece na cidade, eu gostaria que tivesse no shopping. Agora a gente vai fazer uma pausa no nosso bate-papo para o momento CrossFit, bravíssimo aqui com a gente. Estou com o coach Cássio Atovani. Bem-vindo, viu? Estou muito feliz com a sua presença aqui com a gente. Muito obrigado, Matheus, por mais uma vez estar aqui com você. E hoje o coach vai falar sobre qual é o propósito do CrossFit bravíssimo. A gente sabe que propósito faz a diferença, hein? Como a gente fala no nosso lema, a primeira coisa é cuidar de pessoas. Não só do lado físico, mas do lado mental. A gente vai falar muito sobre isso, mas a gente não quer que a pessoa chegue lá e saia melhor só esteticamente. A gente quer o lado social, a gente quer cuidar das pessoas. Nós temos o nosso lado da aula coletiva, mas hoje em dia a gente já tem um lado de atleta, né? Porque cada pessoa ela tem um perfil diferente. Tem pessoas que estão lá para melhorar a sua vida fisicamente, tem pessoas que estão lá para sair um pouco de casa, sair um pouco da rotina. Como é uma aula coletiva, uma aula que a gente interage, tá todo mundo junto ali, resenhando. Isso, é uma aula bem legal, porque você vai tendo essa parte social. E tem pessoas que sempre sonharam se desenvolver em um esporte, que a gente tem esse suporte lá dentro também. Então, dependendo do objetivo, a pessoa vai encontrar ali, mas tem para todo mundo. Tem para todo mundo, igual o nosso lema, cuidando de pessoas. A gente está lá para cuidar de todos os tipos de pessoas. E muitas histórias, com certeza, né, Cássio? Nossa, temos muitas. Desde o primeiro aluno até o último. Histórias incríveis, pessoas incríveis que passam lá com a gente todos os dias. Eu acho que é um lugar maravilhoso mesmo. E tem essa pegada bem humanizada, né? Sim, sim. A gente trata cada um como singular. A gente não é receita de bolo, tudo igual, né? Exatamente. Não é aquela receita pronta, né? A gente sempre tenta fazer caso a caso, individual. Muito bem, Cássio. Ótimas informações compartilhadas. Muito obrigado. Quem quiser saber um pouquinho mais do Bravíssimo, como faz? Pessoal, a gente está ali no Santa Luísa, na rua Marieta Almeida, número 615. Tem as nossas redes sociais também, que é CrossFit Bravíssimo, que a gente posta grandes informações sobre CrossFit, tem onde que a gente fica, tem como marcar aula experimental. E quem quiser mais contato, a gente tem um WhatsApp 984 38 4442. STN Contabilidade, contabilidade em geral, alteração de empresas, imposto de renda, pedidos de aposentadoria, registro de marcas, entre outros. Em Varginha, na rua Venceslau Braz, 730 no centro. Telefone WhatsApp 3212-9034. Unidades em Pouso Alegre, Lambari e Borda da Mata. Precisando de contabilidade? Conte com a STN. Siga no Instagram, @STN Contabilidade. Uma outra experiência que a gente tem uma turma de patins que eles patinavam lá no alto da CEMIG. Ah, eu já ouvi. Toda terça-feira à noite. Aonde que eles estão agora? Quase um ano. Tá no shopping? Toda terça-feira eles estão lá, patinando. Que legal. Toda terça. Aí é lá em cima, no estacionamento? Não entra carro, eles ficam lá com a área toda para eles. Iluminada, eles montam obstáculo e tal. Que massa. Toda terça-feira eles estão lá. Essa questão que eu comentei também dos encontros de carro antigo, uma sexta-feira por mês, está lá. Então, o que a gente tenta levar para o shopping, o trabalho nosso é fazer com que o cliente vá, não que seja para comprar, mas se não comprar, ele também tem outra opção que faça ele ir no shopping. Esse é o nosso trabalho e o lojista enxerga isso, né? Como eu te falei, se o cara não fosse no festival, ele não iria ter deixado 2.400 na loja desse lojista. Léo, e sabe o que é mais legal? Eu aqui ouvindo você e quem tá ouvindo em casa também, seu olho brilha, rapaz. Brilha. Quando você fala do shopping, a gente vê um entusiasmo, vê uma vontade, vê uma entrega e uma verdade. Isso é muito bacana, viu? Eu falo com o meu pessoal, cara, nem parece que a gente trabalha.
porque a gente gosta do que faz. Então, essa impressão que você está passando para mim. A gente gosta do que faz. Não, todo mundo vê, a gente gosta do que faz. É tudo lindo, maravilhoso. Não, Matheus, não é. Tem desafios, claro. Tem desafios, tem problemas, tem situações críticas que às vezes a gente tem que resolver, mas nós estamos lá para isso. Sim, claro. Mas no dia a dia é muito prazeroso o que a gente faz, né? Por cuidar do empreendimento, talvez o principal empreendimento de varejo, entretenimento e lazer da região, isso não tenha dúvida. Uhum. Outra por estar com tantas pessoas capacitadas, comprometidas com aquilo ali. Aí eu não falo não só do meu time, mas o empresário que investiu na sua loja, os funcionários que estão lá dentro. E está num ambiente muito sadio, né? Onde a gente trabalha é um ambiente muito sadio para trabalhar. Então, nem parece que a gente trabalha, eu ainda recebo. Que maravilha, hein? Brilha meus olhos mesmo, assim. Que legal. Nunca tive a expectativa de trabalhar no shopping. Conheci os gestores anteriores a mim, lá no shopping, recebi um convite em 2000 e sei lá o quê. E faz aceitei, 7 anos, né, que você falou que está lá, né? E aceitei o convite e fui de olho fechado. Assim, legal. Foi muito, você é aqui de Varginha? Sou de Varginha. Quando o shopping estava construindo, eu não estava aqui. Eu não morava em Varginha, mas aí quando eu vim, fiquei mais um pouco trabalhando aqui e depois fui para lá. Legal. Agora uma curiosidade minha, você responda só se puder, tá? Era Via Café Garden Shopping. Por que virou Via Café Shopping Center? É estratégia? Não. Nós passamos por algumas transições de acionistas. Ah, tá. E o grupo anterior, ele detinha o nome Via Café Garden Shopping. Uhum. E aí, quando a gente mudou de acionista, nós optamos por mudar, porque a gente não tinha direito sobre aquela marca Via Café Garden Shopping. Por isso que ele virou Via Café Shopping Center. Entendi. Único e exclusivamente por isso. É uma mudança sutil. Sutil. E o mais forte é o Via Café, né? Exatamente. Nós perdemos o Garden. Perdemos o Garden. Mas está tudo certo. Todo o grupo, né? Todos os outros 3 shoppings nossos assim também tinham o Garden e a gente mudou para Shopping Center. Único e exclusivo por isso. E eu ia te perguntar algum assunto, algum tema que eu não tenha falado, alguma coisa que, né, a gente já encaminhando aí para o nosso bloco final, que são as perguntas pessoais para você, que é o nosso top 5. Eu queria ver mais ou menos se faltou alguma coisa, se a gente não falou, porque eu acho que a gente foi bem abrangente, mas vai que tinha alguma coisa que você quisesse falar que eu não te perguntei. Eu queria aproveitar o seu espaço para quem estiver assistindo. Se você tem o sonho, a vontade de ter uma operação de varejo, de alimentação, seja lá o que for, nos procure. A gente é um canal de portas abertas para te mostrar o que vale a pena ou não. Nem sempre vai te valer a pena. Às vezes a gente fala, não, você não tem capacidade, seja de tocar um negócio ou financeira e tal, a gente abre o jogo, porque senão o problema acaba virando para nós. Mas você que tem essa vontade, esse desejo, está preparado, nos procure. A gente tem acesso a N marcas que gostariam de estar no shopping e também estão procurando investidores. Então, nos procure, porque o trabalho nosso é fazer com que seu negócio dá certo. E a gente está ali para isso. Então, não sei se você tocou no assunto, mas é importante mas qual que é o falar. Canal direto para vocês? É um Instagram? Pode ir pelas redes sociais do shopping, @Via Café Shopping Center. Nos procure lá que a gente entra em contato. O time comercial nosso entra em contato para apresentar essas opções que a gente tem. Tem muita marca interessada em estar no shopping buscando investidores, mas muitas mesmo. Porque entende que aqui deu certo, né? Funciona e tal. A gente fala, tem marca no shopping lá que não está lá à toa. Eles estudaram o mercado antes de estar aqui. Um exemplo que eu sempre dou, nós temos 2 Vivara no shopping. Não é só uma, nós temos 2. Que isso é Eles fenomenal. estudaram o shopping, né? Uma Havan. Nós temos 4 lojas da Havan em Minas Gerais. Uma está aqui. Uma está em Varginha. Uma está aqui. Então, eles estudaram para estar aqui. Então, você que tem o desejo, tem a vontade de ter uma loja, nos procure, porque a gente trabalha para fazer seu negócio dar certo lá no shopping. Agora a gente vai fazer uma pausa no nosso bate-papo para o momento jurídico com Andrade Costa e Miranda Advocacia. Estou recebendo aqui o Juliano Miranda, advogado. Bem-vindo ao nosso podcast. Que coisa boa recebê-lo aqui, viu? Obrigado, Matheus. É um prazer participar desse seu projeto, que é um projeto que já está consolidado aqui na nossa região. E hoje nós vamos falar sobre teoria da perda de uma chance. Estou curioso, Juliano, para saber. Nós vamos imaginar uma situação. Uma jovem, uma modelo fotográfica, que tem um contrato já fechado, com data agendada,
para receber lá, exemplo, R$100 mil pela campanha publicitária e alguns dias antes desse evento, ela sofre uma agressão e alguém fere o seu rosto, a sua face. Um corte, uma lesão, por exemplo. É evidente que essa moça não poderá mais participar dessa campanha publicitária. Já tinha um contrato assinado, um contrato fechado, um trabalho já garantido. Concorda que tiraram a chance dela? Sim. Tiraram a chance dela de ter um resultado, de receber uma renda, de ter uma receita. Isso é indenizável? Claro que sim. Daí o nome, teoria da perda de uma chance. Aquilo que já estava previsto, já estava organizado para acontecer nos próximos dias para aquela profissional da beleza e retiraram a chance dela. Então hoje nos nossos tribunais, caso alguém venha a causar um dano numa outra pessoa e essa outra pessoa venha a perder uma chance real de alguma coisa, isso é indenizável. E aí você vai me perguntar assim, Juliano, mas isso não seria o caso de se pagar danos morais? Há um entendimento de que os danos morais são danos à parte. É uma outra modalidade de reparação. Entendi. Então tem os danos morais e tem a teoria da perda de uma chance. Só que a teoria da perda da chance não pode ser assim uma coisa hipotética. Eu acho que eu teria uma chance de talvez conseguir um trabalho. Não. Para que a teoria da perda da chance se consolide, para que realmente isso seja indenizável, há que existir aí realmente uma certeza. No caso dessa moça, ela tinha um contrato já assinado com uma empresa, por exemplo, de cosméticos. Ela já tinha um contrato assinado, ela já tinha um evento marcado, com data agendada. Então, há aí, por exemplo, uma situação de perda da chance. Quero agradecer aí pelo esclarecimento, viu? Foi muito bacana. O agradecimento é nosso, Matheus. O nosso escritório Andrade Costa e Miranda Advocacia agradece pela oportunidade. O nosso escritório está sediado hoje na Praça Pio XII, número 35, em frente à TV Alterosa, aqui em Varginha. E o nosso Instagram, @professor Juliano Miranda ou @Andrade Costa e Miranda Advocacia. Sigam os nossos perfis e também acompanhem aqui o que está no rodapé da tela, o nosso e-mail e o nosso contato telefônico. Será um prazer atendê-los. Doutora Lívia Regina Teilacker, Reumatologia e Clínica, e Dr. Robertson Rodrigues Pereira Júnior, Pneumologia e Ticiologia, atendendo na Rua Delfim Moreira 324, primeiro andar no centro, aqui em Varginha. Entrada 2, estacionamento na Praça Matheus Tavares, número 140. Telefone de contato é o 35 3015 4429. Siga no Instagram, @Lívia_Teilacker e @R. Rodrigues Pereira Júnior. Agora a gente vai conhecer 5 preferências pessoais do Léo Andrade aqui no nosso Top 5. Tô estreando esse quadro com você. Mesmo? Que responsa. Antes eu fazia o Top 10, mas aí agora eu resolvi fazer um Top 5. As são menos perguntas, mas as respostas são mais elaboradas. Né? Tá bom. Bateu, levou. Com quem você gostaria de tomar um café? Eu gostaria de todos os dias tomar um café com um lojista, pelo menos, por incrível que pareça. A gente conversa de tanta coisa num café. Que legal. Eu não vou citar nome específico, mas todo dia, se eu puder tomar café com um lojista... Então você já faz isso, você já executa. Não todo ou nem dia, sempre dá, né? Não todo dia, mas eu gostaria de todo dia ter essa oportunidade. É muito bom, é muito bom. A gente recebe muita coisa positiva, passa muita coisa positiva e passa por coisas negativas também que leva para aprendizado. Os feedbacks, com certeza. Para onde você gostaria de viajar sozinho? Não viaje sozinho, Matheus. Não viaje sozinho. Não, tá certo. Estou indo tudo contra a sua pergunta. Não, mas não tem problema nenhum. A gente quer saber o Léo Andrade como é. Eu passei um momento da minha vida que eu trabalhava muito sozinho, viajando Minas Gerais inteiro. E eu pus na minha cabeça que eu não viaje sozinho. A trabalho, óbvio que às vezes você tem que ir, depois mais encontra com pessoas. Não tem opção. Mas se for para lazer, eu não viajo sozinho. Tá certo. Qualquer pessoa comigo, mas eu não viajo sozinho. Tá certo, ótimo, bom saber. Qual que é o dia mais inesquecível da sua vida? Dia mais inesquecível são todos aqueles que a gente deseja, planeja e executa uma coisa e ele dá certo. Quando você falou aí que brilha meus olhos, são esses momentos, aí é quase choro mesmo. Assim. A gente que legal. Vê Natal, você olha pro Léo, ele tá chorando. Via café, na hora que acaba, eu tô chorando. No aniversário do shopping agora, meu time fez um trabalho assim, brilhante lá no aniversário do shopping, em abril.
eu estava chorando. Você respira isso. Respiro. Então, assim, esses momentos me fazem, Legal. claro, momentos com família, Sim. né, com etc. também eu sou bem emocionado, assim, em algumas situações, quando eu vejo uma coisa boa acontecendo. Bom demais. E agora, qual foi o último vídeo que você assistiu no YouTube? Qual foi o último vídeo que eu assisti no YouTube? Estamos no YouTube, no nosso podcast. Eu então... vi, por incrível que pareça, eu vi um ontem. Eu precisava lembrar o nome dele. Ele é um contador de causa, ele tinha um programa de auditório. Um senhor, ele já até faleceu, cabeça branca. Rolando Boldrin. Ontem eu assisti 2 num grupo de WhatsApp que eu tenho. Que legal. E aí mandaram 2 vídeos dele falando no programa. Sobre o quê? Contando causos. Eram 2 causos de um padre. Uhum. E ele é um contador de causa. Então esses foram os 2 últimos vídeos que eu vi do YouTube. Que legal. Rolando Boldrin. Top. E agora, para fechar aí nossa última pergunta, qual conselho você daria para você mesmo 10 anos atrás, que serviria para hoje? Repita tudo que você fez do mesmo jeito que você fez. Sem mudar nada. Acertando, sendo transparente, sendo duro na hora que precisa ser duro, sendo parceiro, companheiro. Mas eu acho que o principal assim que me leva, as pessoas falam, calma, muita papa na língua, é transparência. Eu acho que nesses 10 anos aí eu carrego muito isso comigo, né? Sou muito transparente no que eu faço, nas minhas palavras, não levo coisas para gaveta, então assim, é tudo muito bem resolvido. Então eu acho que minha resposta seria essa. Sensacional. Léo, foi um prazer poder conhecer um pouquinho melhor dos seus trabalhos, um pouquinho melhor de você. Desejo, assim, muito sucesso na sua vida, na sua carreira e também para o Via Café, que prospere cada vez mais e que continue sendo esse polo gigantesco de empreendimento e de varejo que a gente tem aqui em Varginha. Eu que agradeço, Matheus. Obrigado novamente pelo convite. Sucesso seu podcast, né? A gente se falou aí porque eu e o time nosso já conheci o trabalho que você faz. Cada dia mais bacana. Fiquei muito lisonjeado, viu? Cada dia mais bacana. Conte com o shopping para as suas parcerias, para as parcerias que você quiser. Nós estamos lá de portas abertas para vocês. Opa, agradeço muitíssimo. Valeu demais, viu? E um abraço a toda a equipe e todo o time lá. Obrigado, abraço, pessoal. Obrigado. Se você curtiu esse vídeo, dê um like, dê um joinha aqui embaixo, compartilhe nas suas redes sociais. Vamos enviar esse link aí para todo mundo para que possamos crescer cada vez mais aqui o nosso canal. Semana que vem a gente está de volta. Um abraço, até mais!